Olá, pessoal! Neste segundo vídeo sobre a aula 3, falaremos sobre a mediana. A segunda medida de tendência central que iremos estudar é a mediana amostral, representada por MD ou por um X com um tiozinho em cima. Essa mediana é a medida de tendência central que indica exatamente o valor central de um conjunto de dados quando organizados em ordem crescente, ou seja, quando colocamos esses dados em um rol crescente. Quando temos um conjunto de dados e queremos saber a média, basta somar todos esses dados e dividir pela quantidade de dados existente em nossa amostra, o nosso conjunto de dados. Porém, para obter a mediana, nós temos que ordenar os dados e a mediana estará bem no centro, ou seja, tanto antes como depois haverá a mesma quantidade de dados. A mediana ela é utilizada quando temos um conjunto de dados discrepantes, e neste caso, a média deixa de ser uma boa medida de tendência central e passamos a utilizar a mediana. A mediana pode ser determinada quando se tem um número ímpar de dados e quando se tem um número par. Quando se tem um número ímpar, a mediana vai ser dada por xi, onde esse índice i vai ser calculado para n mais 1 sobre 2. Então, se nós temos, por exemplo, os dados 4, 8, 12, 16 e 20, então nós vamos ter o x1, x2, x3, x4 e x5. Então, quem seria esse i? O i aqui, ó, não são 5 dados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 1 sobre 2. Isso vai ser igual a 6 dividido por 2, que vai ser igual a 3. Então, isso está me dizendo que a minha mediana vai ser o terceiro ou o x3. O terceiro termo ou o x3. E quem é x3? X3 aqui, ó, vai ser o 12. Então, a minha mediana, ou mediana, vai ser igual a 12. Já para quando a gente tem um número par de dados, a equação vai ser dada por essa expressão aqui. Aí, nesse caso, o índice i aqui já não vai ser calculado por n mais 1 sobre 2, mas sim n sobre 2. Então, digamos que a gente tem os dados 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Então, teremos o x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Então, são 6 termos, isso quer dizer que o i vai ser igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então, a minha mediana vai ser tal que eu vou ter que x3, que é o índice, né? 3, mais x3 mais 1, que é o que? É x4, isso dividido por 2. E quem é x3 e x4? O x3 e o x4 está aqui, ó. Então, a minha mediana, isso vai aplicar aqui, a minha mediana vai ser igual ao terceiro termo, que é 12, mais o quarto termo, que é 16, isso dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser igual a 14. Vejamos aqui o exemplo para um número ímpar de dados. Um professor quer saber qual a mediana das alturas, em centímetros, dos alunos, crianças e adolescentes, frequentadores de sua sala de música. Considerando os dados apresentados abaixo, informe qual a mediana das alturas dos alunos. Então, os dados estão apresentados aqui e dá já para perceber que esses dados eles não estão colocados em rol crescente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados em rol crescente. A partir daí, como esses dados aqui se referem ao XI, né, então vamos identificar cada um desses XIs aqui. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6 e x7. São 7 termos, ou 7 elementos dentro da minha amostra. Então, quando eu ordenei, aí agora eu tenho para determinar essa mediana, né, o MD aqui,
para um conjunto ímpar de dados, isso vai ser igual ao xi. E quem seria esse i aqui no caso de um número ímpar? Então, vai ser i vai ser igual, então i vai ser igual a n mais 1 dividido por 2. Quem é n? Não são 7? Não são 7 termos? Então, isso aqui vai ser igual a 7 mais 1 sobre 2, e isso vai ser igual a 8 sobre 2, ou 4. Então, a minha mediana vai ser tal que eu vou ter que ele vai ser equivalente ao quarto termo do nosso conjunto de dados. Então, aqui, ó, quem é o x4? O x4 vai ser o 120. Portanto, nós teremos que a mediana para esse conjunto de dados vai ser igual a 120 centímetros. Então, vamos considerar o mesmo exemplo anterior, só que agora os dados correspondem ao número par de dados, tá? Então, o nosso conjunto corresponde ao número par de dados. Mais uma vez, observamos aqui que o conjunto não está ordenado em um rol crescente, então, ordenando esse conjunto em rol, nós podemos agora identificar cada um dos termos. Então, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 e x8. A mediana para um conjunto ou uma amostra, né, um conjunto de dados pares, dados par, vai ser x i mais xi mais 1, isso dividido por 2. Onde o i vai ser igual a n sobre 2. E quem é n? N é 8, nesse exemplo é 8. Então, 8 dividido por 2, isso vai ser igual a 4. Então, a nossa mediana vai ser tal que teremos o quarto termo, o x4, mais o x4 mais 1, que se corresponde ao quinto termo, isso dividido por 2. Então, isso vai ser igual, identificando aqui, ó, no nosso conjunto, quem é o x4? O x4 vai ser o 100 e o x5 vai ser o 120. Então, 100 mais 120, isso dividido por 2. Então, isso vai ser igual a 220 dividido por 2, que vai ser igual a 110 centímetros. Então, a gente vê que quando o número de elementos da minha série estatística for ímpar, haverá coincidência da mediana com algum dos elementos da série. Porém, quando o número for par, nunca vai haver essa coincidência, uma vez que a mediana será sempre a média aritmética de dois elementos centrais da série. Observamos também que a mediana ela depende da posição e não dos valores dos elementos na minha série ordenada. E essa é justamente uma diferença que é marcante entre a mediana e a média, porque a média depende de todos os valores e pode ser influenciada por valores discrepantes. Podemos agora determinar a mediana para dados agrupados. Vamos mostrar alguns passos aqui, que depois no exemplo vamos entender passo a passo o que significa cada uma dessas descrições, tá? Então, primeiro nós devemos determinar as frequências acumuladas, que seriam os FIs, depois encontrar a mediana, observando o somatório de todas as frequências absolutas. Se esse somatório das frequências é ímpar, então a mediana vai ser o elemento de ordem de n mais 1 sobre 2, ou seja, aqueles i's, né, seria n mais 1 dividido por 2. Se ele for par, a mediana vai ser a média entre os elementos das ordens n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. E, por terceiro, nós identificamos a classe mediana através da frequência acumulada. Então, vejamos um exemplo para um número ímpar de dados. O enunciado me diz: um professor quer saber qual a mediana das idades dos alunos, crianças e adolescentes, frequentadores de sua sala de aula de música. Considerando os dados apresentados abaixo, informe qual a idade média, ou a idade mediana, no caso, dos alunos. Então, vemos aqui, ó, os dados estão todos organizados em rol, logicamente, e foi dado cada uma das frequências absolutas para esse conjunto, para essas idades.
Então, vamos determinar ou seguir os passos indicados anteriormente. A primeira coisa é determinar as frequências acumuladas. Então, para cada uma dessas frequências absolutas, podemos calcular as frequências acumuladas, né? Lembrando sempre, repete o primeiro e o próximo vai ser a frequência acumulada mais a frequência absoluta seguinte. Então, 2 mais 2, 4, e por aí vai até chegarmos em 25. Para podermos identificar ou interpretar essas frequências absolutas, nós iremos fazer o seguinte, ó. Aqui nessa primeira linha, para os valores para a idade de 7 anos, nós vamos ter que vão estar o primeiro e o segundo elemento. Então, é 2, então encerra no segundo elemento aqui. Aí a próxima linha vai estar o terceiro e o quarto elemento, encerra em 4. Aqui vão estar o quinto e o sexto elemento, encerra em 6. Aqui vão estar o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo elemento, então encerra em 10. Aqui vai estar o 11º, 12º, 13º e o 14º, encerra em 14. Aqui vão estar o 15º, 16º e o 17º. Aqui vão estar o 18º, 19º, 20º, 21º e 22º, encerra em 22. Aqui vão estar o 23º, só vai estar o 23º, até a frequência absoluta disso só tem um termo, então vai estar só o 23º. E aqui vão estar o 24º e o 25º termos ou elementos do meu conjunto de dados. Então, o próximo passo é encontrar a mediana observando o somatório das frequências absolutas. Vemos aqui, ó, que essa frequência absoluta é o número ímpar. Então, a mediana vai ser o elemento da ordem n mais 1 dividido por 2. Quem é n, né? 25? Então, 25 mais 1 vai dar 26, dividido por 2 vai ser igual a 13. Então, a minha mediana vai ser o 13º elemento desse meu conjunto de dados aqui. Então, o 13º a gente já viu que vai estar aqui, ó, nessa linha, tá? Onde 14, né, a frequência absoluta acumulada vai ser 14. Então, vão estar o 11º, 12º, 13º e o 14º. Então, identificando a classe, já que identificamos a frequência acumulada aqui, a classe mediana, que vai estar para essa classe daqui, então podemos identificar quem vai ser a mediana. A mediana vai ser igual a 12 anos. Agora vamos ver um exemplo para o número par de dados. Então, o enunciado é o mesmo da questão anterior, do exemplo anterior, e aqui são apresentados os dados, né, dentro dessa tabela, onde a gente vê que o somatório de todas as frequências absolutas vai ser de um número par. E agora vamos ver cada um dos passos para determinar a mediana para esse conjunto de dados. Então, já fazendo o primeiro passo, né, que é determinar as frequências acumuladas, nós temos aqui essa terceira coluna. Tá? Então, as frequências acumuladas foram todas calculadas aqui nessa terceira coluna. O próximo passo é encontrar a mediana observando o somatório das frequências absolutas. Ó, se esse somatório é igual a 24, então nós teremos que a mediana vai ser a média entre os elementos da ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Calculando esse n sobre 2, vai ser 24 dividido por 2 igual a 12, e n sobre 2 mais 1, ou seja, 12 mais 1, vai ser igual a 13. Então, teremos que a mediana vai ser a média entre o 12º e o 13º elementos. O 12º e o 13º elementos são identificados aqui. Então, partindo para o próximo passo, né, que é identificar a classe mediana, nós teremos, ó, que a classe mediana vai ser o 12º elemento, que está identificado aqui nessa posição, e o 13º que se encontra aqui dentro dessa posição. Coincidentemente, o 12º elemento equivale à idade de 12 anos. E o 13º elemento equivale à idade de 13 anos. Então, podemos calcular a mediana como sendo a média entre essas duas idades. Então, a mediana vai corresponder a 12 mais 13, isso dividido por 2. Então, a minha mediana vai ser de 12,5 anos. Agora vamos determinar a mediana para intervalos de classes. Os passos para a determinação dessa mediana vai ser dada com um exemplo. Então, o primeiro passo a fazer é determinar as frequências acumuladas.
como determinar essas frequências a gente já conhece, né? A gente já sabe como fazer. Então, a primeira frequência vai ser 4, a segunda 13, a terceira 24, depois 32, 37 e por fim 40. O próximo passo vai ser determinar a classe mediana. A classe mediana vai ser dada pelo somatório de todas as frequências absolutas dividido por 2. Então, nesse caso, como a nossa classe mediana, como a nossa frequência absoluta, a somatória dessas frequências absolutas é 40, então a nossa classe mediana vai ser igual a 20. Lembrando, né, a interpretação da frequência acumulada, nós teremos que nessa primeira classe estarão do primeiro ao quarto termo, o quarto elemento, aqui do quinto ao 13º e aqui do 14º ao 24º, depois do 25º ao 32º, do 33º ao 37º e do 38º ao 40º elemento de nosso conjunto de dados. Aqui nós temos um dado par, mas como a gente está tratando de uma variável contínua, independente se este número daqui, esse somatório equivale ao número par ou ao número ímpar, a gente sempre vai determinar a classe mediana a partir dessa expressão. O próximo passo é determinar a mediana. Isso vai ocorrer através dessa equação daqui, tá? Que só tem tamanho. Identificando cada um dos termos, nós vamos ter que o LI vai ser o limite inferior dentro da classe mediana, tá? Que aqui no caso é o 158. O FI vai ser a frequência absoluta dentro da classe mediana. Essa frequência absoluta dentro da classe mediana vai ser o 11. O FA vai ser a frequência anterior, a frequência acumulada anterior das classes que contém a mediana, então vai ser igual a 13. E o AC vai ser a amplitude de classe, né? A amplitude de classe a gente já conheceu das outras tabelas, vai ser o quê? O limite superior menos o limite inferior, e isso vai ser igual a 4. Então, substituindo esses valores na equação, nós vamos ter isso daqui, ó, 158 mais 40 dividido por 2, então isso daqui vai ser igual a 20, menos 13, que é igual a 7, vezes a minha amplitude, que é igual a 4, isso dividido pela a minha frequência absoluta dentro da classe mediana. Então, isso daqui dividido, tudo isso daqui, né, dividido por mais 158 vai dar 164. Então, a minha mediana para esse intervalo de classes vai ser igual a 160,54 centímetros.